Olá, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação. A gente está começando mais um radar aqui nos estúdios de GZH neste mês de março e falando sobre tecnologia, falando sobre inovação e falando sobre transformação dos negócios e também na educação do futuro. Lembrando que se tu tá te deparando com o primeiro ou segundo episódio, não segue ainda, clica aqui para seguir GZH no YouTube, não deixa de deixar o teu comentário, não deixa de deixar teu compartilhamento também, o teu likezinho no vídeo se tu gosta. E olha os nossos episódios anteriores. O Radar tá completando 3 anos na sequência aí e tem marcado muitas histórias envolvendo inovação aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no mundo também, para contar essas histórias para você. Se tu é mais do áudio, SoundCloud ou Spotify, também tá lá, procura por Radar de Inovação e pode acessar sempre os textos de cada semana em gzh.com.br. Também deixo aqui o crédito para a nossa equipe de produção, que é o Lucas Vieira, e a operação do Vinícius Rodrigues, fazendo chegar aí no teu celular, no teu tablet, no teu computador, a imagem e o áudio desse vídeo. Esse é um episódio do nosso projeto Pra Cima Rio Grande, do Grupo RBS, falando sobre reestruturação, falando sobre nova pujança de negócios aqui no estado, e nós temos orgulho de agradecer aos nossos apoiadores, Corsan, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Marco Polo, Soluções em Mobilidade para um futuro mais sustentável e BH, Reinventar o Futuro Agora. Eu tô aqui com o Vitor Hugo Boniati, ele é diretor executivo da VibMaster e o mais curioso é que a VibMaster aparece onde as pessoas não enxergam. Então, se vocês estão vendo as coisas funcionarem, significa que o trabalho deles foi bem feito. Então, a gente vai conversar um pouco, porque a VibMaster trabalha com manutenção preditiva. O que é manutenção preditiva? Manutenção preditiva, por exemplo, é fazer com que algo não aconteça, que um equipamento não deixe de funcionar, que uma estrutura não colapse. E isso é o trabalho deles. Mas aí diz assim, tá, mas como que eles fazem isso? Eles vão lá e fazem uma vistoria? Bom, é isso que a gente vai aprender aqui no programa, é isso que a gente vai discutir. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao Vitor por ter comparecido aqui ao nosso estúdio. Bom, primeiramente eu agradeço aí o convite do Grupo RBS para estar falando de um tema que, como tu mesmo falou, não aparece, né? Mas que é de suma importância. Só quando dá errado. quando a indústria tem algum problema lá, daí aparece. Exatamente. Mas a VibMaster está lá para ajudar as indústrias, né? E de fato não aparece, mas ela é de suma importância para que a gente consiga garantir aí a produção fabril. Uma coisa importante, Vitor, que eu acho que a gente está comentando, o não aparece o custo de uma não manutenção pode ser até o colapso de uma empresa, dependendo da estrutura, da máquina, do equipamento, da fiação. Mas nem todo mundo tem noção disso. Como é que vocês apresentam o core de vocês quando vocês vão conversar com as empresas, os potenciais clientes? Hoje a VibMaster está praticamente 15 anos no mercado aí, atendendo as principais indústrias na região sul do Brasil, né? Então, com empresas que têm um processo de gestão mais consolidado, isso já é o feijão com arroz, né? É o dia a dia, né? Mas eu costumo dizer que a VibMaster é como se fosse um laboratório de exames. Ao invés da gente fazer exames em pessoas, nós fizemos exames em máquinas, para a mesma finalidade, para garantir a saúde delas e que elas não venham a colapsar, que elas não venham a parar, né? E nesse dia a dia a gente utiliza aí uma série de exames, como análise de vibração, análise de óleo, termografia, né? E a gente poderia fazer até uma analogia. A análise de vibração seria como o eletrocardiograma das máquinas. Sim, verdade. A análise de óleo seria como se fosse o exame de sangue das máquinas, né? O ultrassom, né? Assim como também a gente usa na medicina, a gente também utiliza na indústria, né? E termografia, né? Qual processo que não depende de temperatura, né? Tudo varia com a temperatura. Então, como que a gente não vai medir? E com o passar do tempo, a tecnologia vem nos auxiliando muito, né? Hoje a gente possui até inteligência artificial para nos auxiliar no processo, né? Mas a VibMaster vem já há um bom tempo ajudando as indústrias a consolidar esses processos de inteligência e de automação e também gerenciar esses dados, né? Porque não adianta nada informação sem gestão, não adianta nada informação sem controle. E é aí que a gente entra com todo o know-how para poder auxiliar as indústrias a não pararem a sua produção, produzirem cada vez mais e com custo menor. A gente está falando, e eu gosto muito de trazer para o público, porque às vezes a gente fala de indústria e o pessoal está pensando num parque industrial gigantesco com centenas de pessoas, mas às vezes a indústria
é um parque fabril pequeno, com uma estrutura pequena, amparada para produzir um único item que vai subsidiar uma outra produção. Eu queria que tu falasse um pouco dessas diferenças, porque tu simplificou aqui, mas vocês atendem um escopo de empresas de vários tipos de indústria. Fala um pouco pra gente como é, daqui a pouco, fazer manutenção preditiva, uma empresa que é alimentos, outra que é item de bem durável, outra que é bens de consumo. Como é que faz isso? Hoje a VibMaster atende todos os principais setores da indústria, né? Petroquímico, metal mecânico, siderurgia, automotivo, fabricação, alimentício, agroindústria, né? E parques fabris de N portes, né? Principalmente indústrias que dependem muito pouco de manufatura, né? Então, nós buscamos aqueles clientes que realmente têm seu parque fabril montado em cima de máquinas, né? E muitas vezes esses parques são pequenos, né? Vamos supor a indústria produtora de gás, né? Que produz oxigênio, produz nitrogênio. São parques fabris pequenos, são bombas, compressores, reatores lá que funcionam em torno de 50, 60 equipamentos lá que muitas vezes tocam o nosso polo petroquímico inteiro, né? Ou tocam até mesmo um hospital, né? Então são pequenos parques fabris que controlam, né? Vamos pensar então em utilidades de empresas menores como shopping centers, né? Então tem processo de refrigeração, processo de tratamento de água, então varia. Assim como também a gente atende montadoras de veículos, que são parques industriais gigantescos. Né, que as pessoas conhecem. E cada uma dessas indústrias tem um tipo de equipamento diferente. Vocês têm que conhecer tudo. Sim, a gente tem que ser generalista, né? A gente tem que entender o processo de funcionamento, tem que entender como que aquele equipamento funciona, estudar como aquele equipamento funciona para poder analisar ele e dizer o que realmente está acontecendo lá. E essa é uma questão interessante. Como que a empresa, eu tô falando, vocês estão fechando 15 anos agora, esse ano. Como se manter? Eu imagino, e estou falando do espaço de um leigo, de um jornalista que está perguntando, que o Parque Fabril está sempre se renovando, então está vindo inovações em máquina, inovações em soluções. Como é que vocês se conectam com essas transformações em tempo real para que vocês possam dar conta das demandas dos clientes também? A VibMaster sempre teve o intuito de ser referência no segmento, na região sul do Brasil, né? E consequentemente, criou o corpo em função disso aí. Mas o nosso intuito é sempre na formação dos nossos profissionais, né? Então a gente tem um processo de formação dos nossos profissionais dentro da empresa e a gente conta com fabricantes multinacionais que nos fornecem tecnologia e nos auxiliam nas ferramentas para que a gente possa estar sempre com o que tem de mais moderno e melhor no mercado no que tange a manutenção industrial. Então vocês se conectam com as empresas também, não apenas com os clientes, para entender o que eles estão fazendo, como é que eles estão transformando o cenário. Vocês também estão em contato com as empresas? Sim, hoje a gente distribui para empresas francesas, alemãs, chinesas, né? Então a gente está sempre conectado com o que é de mais moderno no mercado para atender sempre de melhor forma os nossos clientes. Desenha para nós, Vitor, que é a VibMaster hoje? Vocês têm uma sede física, vocês têm equipe fixa, onde é que vocês estão? Fala para o público que não tem muita ideia de como é que funciona uma empresa de manutenção preditiva, onde é que ela está, quem são essas pessoas? Hoje a VibMaster atende os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A nossa sede hoje fica em Campo Bom, dentro do Fevale Tech Park, né, um ambiente de inovação. A gente tem uma unidade de serviços também em Joinville e outra unidade de serviço em Cascavel, né? Então, basicamente, essas unidades elas são compostas por técnicos qualificados e aqui no Rio Grande do Sul nós temos todo o setor financeiro, administrativo, comercial, ali em Campo Bom, que nem recursos humanos, né? Isso aí, né? Fica todo o nosso staff. E vocês atuam, como tu falaste, em diferentes segmentos. Hoje, grande parte do público de cliente que vocês têm é de pessoas que constantemente contratam vocês para essas demandas, ou são empresas que descobrem os problemas e vão até vocês? Porque, como nós falamos, assim, há uma cultura, e eu me incluo nessa cultura, que vou investir para ver isso agora? Não deu problema nenhum. Né? E aí, quando aparece um problema, buscar. Como é que é essa orientação? É mais reativo ou já existe uma preocupação no sentido de precaução por parte da maioria dos industriários? A gente tem ambos os casos, tá? Já é sabido por experiência que uma manutenção corretiva não programada custa 3 vezes mais do que uma manutenção corretiva programada.
que vem advento da manutenção preditiva, né? O monitoramento de condição dos equipamentos para se fazer uma manutenção. Existe o cliente aquele que, no desespero, nos chama, minha máquina está apresentando um problema, está apresentando um ruído, está funcionando diferente, consegue vir aqui para analisar para mim, mas ele já está lá no final da vida, digamos que é a extrema unção já da máquina. Entendi. Né? E nós temos os clientes que possuem contrato mensal, né, e que nós estamos lá praticamente todo dia acompanhando as máquinas, monitorando as máquinas, né? E pós-pandemia, né, os sensores sem fio, a inteligência artificial ganhou muito mercado, né? Principalmente no Brasil ela cresceu bastante, né? Principalmente por causa da dificuldade de ir o técnico até o equipamento fazer a medição, por causa das restrições que nós tínhamos no momento. Então essas tecnologias foram sendo desenvolvidas e foram sendo aprimoradas. Mas, como eu disse anteriormente, não adianta nada ter informação e se não ter gestão e não ter controle, né? E onde a VibMaster vem entrando aí nos últimos anos, fazendo a gestão desses sistemas, fazendo a gestão desses sensores, né? Acompanhando esses sistemas, dando a informação fidedigna para os clientes, né? Não adianta deixar o sistema lá pendurado e não ter ninguém para cuidar, não ter ninguém para controlar essa informação. E aí o que o cliente realmente quer, o que as indústrias realmente procuram, é a informação para tomada de decisão, para poder fazer a manutenção no tempo correto, da forma correta e com o menor custo. E é aí que a gente entra para auxiliar. Eu vou te perguntar, como curiosidade, imagino que a maioria das pessoas também ficou curiosa, que não é da área industrial. O que é a análise de vibração, que tu falou que é uma das análises que é feitas muitas vezes nos equipamentos? Análise de vibração, digamos que hoje é o carro-chefe da manutenção preditiva dentro da indústria, né? O coração das indústrias são os motores, os equipamentos rotativos, motores, ventiladores, compressores. E a melhor técnica, ou a que maior número de informações consegue capturar nesses equipamentos é a análise de vibração. Então ela costuma comparar variáveis, né? Monitorar e acompanhar a tendência, né, dessas variáveis, procurar desvios e então em cima desses parâmetros identificar alguma possível falha. E a outra que eu ia te perguntar é a análise termográfica. O que é uma análise termográfica? A análise termográfica é a extensão da visão humana ao espectro infravermelho. Então, na verdade, é muito comum e a grande maioria das pessoas já deve ter visto isso em filmes, na televisão, né? Principalmente, é uma técnica que advém da indústria bélica, né? Então, visão de calor, né? A gente enxerga o espectro infravermelho. Todo o corpo, proporcionalmente à sua temperatura, emite uma frequência infravermelho. O equipamento, ele captura isso, transforma numa imagem que nós consigamos ver e é aquela imagem que a gente vê nos filmes lá, que é a visão de temperatura, né? Quais são os mitos, Vitor? Agora me peguei pensando pela tua explicação. Quais são os mitos? Porque imagino que muitas vezes, quando o industriário ele compra o equipamento, ele já fez um grande investimento. Uhum. Então, existe essa percepção às vezes de que não, eu posso dar conta, eu li aqui alguma coisa sobre. Qual é a diferença entre agir de forma intuitiva e na manutenção preditiva? E eu nem falo do ponto de vista só da VibMaster, mas que tu percebe no resultado da indústria, na cadeia ali no final. A gente poderia até fazer uma analogia com relação à compra de um veículo, né? Eu posso ir até lá na concessionária, comprar um veículo, mas se eu não tiver a carteira de habilitação para poder conduzir ele, eu posso ter problemas, né? E com certeza vou ter problemas. E aí, nesse intuito é que a VibMaster acaba entrando não só no fornecimento de tecnologia, de equipamentos, né, para a indústria poder fazer esse trabalho, mas também na transferência de know-how. Nós treinamos, qualificamos, implementamos o processo de manutenção preditiva, acompanhamos esse processo e muitos dos nossos clientes hoje são, de certa forma, autônomos para realizar isso internamente, né? Então, a VibMaster não só presta o serviço, mas também capacita os nossos clientes e transfere o nosso know-how para que eles possam fazer por conta própria. Tu falou uma coisa bem interessante que é não ter os dados, quer dizer, ter os dados, mas saber o que fazer com eles, né? Porque daqui a pouco tu diz assim, olha, fizemos manutenção aqui, o resultado foi esse. Daqui a 3 meses tu fez manutenção aqui, o resultado foi esse. Se a pessoa não sabe exatamente o que significa, o que indica sobre aquele equipamento, sobre aquela produtividade, não vai resultar em muita coisa. Como é que se faz a gestão desses dados? Vocês apropriam essa informação e repassam para o industriário? Vocês repassam o volume de informações e dão os insights para o industriário? Como é que é isso no dia a dia de vocês?
A maioria desses sistemas autônomos trabalha com inteligência artificial, né? Se a gente fosse exemplificar para o público que está em casa, como se fosse o ChatGPT. Muitas vezes eu pergunto uma coisa para ele, ele me devolve uma resposta não exatamente como eu gostaria ou como eu preciso. E precisa ter um pouco de conhecimento, um pouco de orientação para orientar a própria inteligência artificial para que ela me entregue a informação que eu realmente preciso. E é nesse intuito que entra o nosso trabalho. Então, nós pegamos toda a informação advindo dos sistemas do cliente, compilamos essas informações, tratamos ela, verificamos se realmente elas são fidedignas e entregamos a informação pronta para o cliente. Olha, teu equipamento está com problema, por exemplo, no motor com rolamento do lado de acoplamento e talvez ele não vai durar mais 15 dias, tu precisa programar a tua manutenção. Exemplo, né? Então, entregar a informação final para a tomada de decisão do cliente. Porque o dado está lá bruto. Possivelmente um problema no rolamento. Ou não. Ou teve uma variável de processo, teve uma mudança no comportamento do equipamento que foi momentânea, mas que realmente não era uma falha. E isso a inteligência artificial não consegue identificar. E é aí que entra o nosso papel, o nosso know-how e toda a nossa expertise para dizer para o cliente, não, isso não é um problema. Não, ou isso é um problema, vai lá e substitui, programa a manutenção porque tu vai ter um problema de parada. Vocês já atuaram junto ao setor público ou dando consultoria para o setor público em algum momento com manutenção preditiva? Sim, nós já tivemos um contrato por questão de compliance, mais que um contrato dentro do setor público, né? Tanto diretamente como indiretamente, indústrias estatais, né? Atuando como manutenção preditiva. Isso dentro do setor público é bastante comum. E eu ia te perguntar isso. Imagino que para vocês não seja só um negócio, agora seja uma bandeira essa discussão da manutenção preditiva. E eu queria te perguntar sobre se tu percebe em 15 anos tanta coisa mudou, né? E tu citaste ali a pandemia, se mudou a mentalidade na tua percepção atuando com isso, ou se ainda se trabalha mais na reação ao problema do que propriamente pensando de forma preditiva? Eu acho que ainda existem os dois cenários, né? Em alguns aspectos melhorou, em outros nem tanto, né? A questão da inteligência artificial e da sensorização dos sistemas criou uma falsa expectativa, né, no nosso ponto de vista. E aí todo mundo achou que ia ser de hoje para amanhã tudo ia ser diferente, assim. E que simplesmente eu instalando sensores nas máquinas eu iria resolver todos os meus problemas. É mais ou menos assim, eu vou instalar um software na minha empresa e eu vou resolver todos os problemas. Mas o principal fator ainda é o humano. A cultura das pessoas, a capacitação das pessoas, isso ainda a gente não conseguiu substituir, né? Talvez num futuro próximo a gente consiga evoluir para isso, mas hoje ainda o melhor sistema é o sistema híbrido, né? Eu queria te perguntar também, tu falaste ali dessas transformações ao longo dos 15 anos e tu citaste a IA em mais de um momento. E eu queria te perguntar exatamente como é que vocês começaram a usar a IA e como é que vocês usam hoje. Tu falou ali na gestão das informações, mas também no próprio diagnóstico. Como é que vocês têm utilizado a IA na cadeia de vocês? Que a gente começou a implementar sistemas de inteligência artificial para análise dos dados, isso foi mais ou menos em 2016, quando começou a surgir dentro do mercado mundial, principalmente para análise de dados de manutenção preditiva, sistemas que pudessem fazer a correlação desses dados e já compilar a informação e entregar resultados de forma autônoma. Isso veio evoluindo cada vez mais, né? Como eu disse, pós-pandemia isso acelerou muito mais. Então hoje, onde a gente mais emprega inteligência artificial é nos sensores de monitoramento, né? Faz diferença, e essa é uma pergunta meio macro, eu sei, faz diferença na produtividade industrial? Vocês conseguem mensurar o tamanho que a manutenção preditiva lá atrás tem no resultado lá na frente das empresas? Ou pelo menos dá para aparecer isso em algum lugar? Eu acho que sim, principalmente no grau de disponibilidade das fábricas, né? Então hoje a gente trabalha aí com parâmetros próximos de 100% de disponibilidade, 98,7%, 98,6%. Quando fala de disponibilidade é para que o equipamento esteja funcionando a pleno, assim. Isso aí. Então o ganho diretamente é nisso, né? Porque a manutenção preditiva, a gente não consegue aumentar a vida útil do equipamento, a gente consegue melhorar a vida útil isso, ou
aproveitar ao máximo a vida útil daquele equipamento, né? E quando se fala em disponibilidade de equipamento, eu ter a minha fábrica rodando quando eu preciso, né? E poder fazer as intervenções e parar ela no momento oportuno. Hoje, imagino que tu falaste assim, bom, a gente parceriza com empresas do exterior até para saber o que eles estão fazendo, como que vocês podem dar esse apoio no suporte posterior. As empresas também consultam vocês ou verificam com vocês orientações para aquisição de equipamento também, porque é uma informação que eu imagino que seja estratégica, mas que também vocês acabam tendo que dizer, olha, por esse caminho aqui, ou isso aqui funciona melhor dessa forma. Chega para vocês esse tipo de abordagem também? Diariamente, né? Porque a VibMasters, eu costumo dizer que tem 4 negócios, né? Que é a prestação de serviços, a venda de equipamentos, transferência de know-how e treinamentos, consultoria e alocação de equipamentos. Então, a gente recebe esse tipo de solicitação diariamente. Eu gostaria de começar a implementar a manutenção preditiva dentro da minha empresa. Por onde eu começo? Eu gostaria de implementar monitoramento de vibração dentro da minha empresa. Como que eu faço? E até sobre equipamentos que a empresa vai comprar, por exemplo, se são compatíveis ou não. E vocês têm essa expertise, né? De daqui a pouco olhar melhores ou, às vezes, nem melhores, mas mais eficientes para cada tipo de negócio também. Imagino que exista isso. Com certeza. Cada tipo de negócio, cada tipo de processo, cada tipo de produção. E a vantagem da VibMaster em relação à concorrência, digamos assim, é que nós não somos uma empresa de uma solução só. Nós temos múltiplas soluções, né? Então, a gente realmente entrega aquilo que o cliente necessita, né? Queria ver uma questão contigo que eu acho que não diz respeito só à indústria, mas como vocês atuam mais com esse segmento, que é te perguntar, Vitor, qual é o maior desafio hoje que tu percebe nessa discussão sobre manutenção? É acesso à informação? É a disponibilidade de entender que esse é um investimento que mais adiante pode ser melhor tu gastar 1 aqui do que gastar 3 lá adiante? É a falta de compreensão sobre essa necessidade? Qual é o grande desafio, o gap que o industriário de pequeno, médio, grande porte enfrenta quando trabalha com esse tema aí, de maneira geral? Talvez sejam todos eles, né? Isso vai depender muito do grau de maturidade da indústria, do porte dela, o nível que ela está em processo de gestão, mas eu ainda acho que o principal desafio em todo sentido é a qualificação e o envolvimento das pessoas envolvidas no processo, né? Dentro da indústria, tu fala, né? Dentro da indústria. Tá. E transpondo um pouquinho mais, na formação desse industriário, tu já percebe que existe uma discussão maior sobre a previsão ou a manutenção preditiva dentro do escopo? Ou seja, vou comprar um equipamento ou vou pensar o futuro do meu negócio já olhando para isso? Vocês estão com 15 anos de estrada aí, imagino que tenham visto mudanças também nesse cenário. Sim, principalmente vou implementar uma nova fábrica, né? A gente tem cases, por exemplo, vou aumentar a produção da minha fábrica, vou criar um novo pavilhão na minha indústria, vou multiplicar a minha produção. Já se pensa em consolidar aquele parque fabril, já implementando tanto sistemas de monitoramento preditivo, quanto também prevendo formas de fazer esse monitoramento preditivo. Então, as fábricas já são consolidadas pensando como que vai fazer a manutenção, como que vai monitorar os equipamentos para garantir a máxima eficiência e máxima performance daquele equipamento. Tu falou uma coisa interessante, eu queria te provocar isso, né? Vocês estão no mercado que boa parte de nós, pessoas que são consumidoras, usuárias no serviço final, não vão ver. Ela pode passar a vida inteira sem saber do trabalho de vocês. Dizer assim, comprei o meu sapato, comprei a minha garrafa de cerveja e tá tudo certo. Então eu nunca parei para pensar nisso. Ao mesmo tempo, como tu falaste, também é um ganho de escala e de produtividade. Quem são os players que fazem isso hoje no Brasil, de maneira geral? São empresas que se especializam em setores ou em soluções, como tu falaste antes? Esse é um setor que já está consolidado. Como é que está isso hoje desenhado no Brasil? Eu acho que é um setor que já está em processo de consolidação,
né? Eu acho que ele tende a evoluir mais, permeando melhor no mercado, mas eu acho que como estratégia de performance de indústria, ele já é consolidado, principalmente nas indústrias de grande porte e multinacionais. E tu percebe que existem empresas espalhadas pelo Brasil nesse sentido, ou se especializando mais nesse sentido também? Sim, hoje a gente tem empresas de sul a norte no Brasil desse segmento, né? E em relação ao mercado mundial, porque como tu falou, né, vocês têm esses equipamentos, imagino que também vocês estejam olhando o que está se pensando na China, o que está se fazendo na Alemanha de manutenção preditiva. Como é que funciona tanto por conhecimento quanto para saber o que eles estão fazendo nas soluções da indústria deles? Hoje a gente tem uma vantagem que é ter esses fornecedores, né? Ter esses fornecedores de equipamento e de tecnologia que sempre nos mantêm atualizado, né? Anualmente. E como o mundo ele é globalizado, hoje não há muita diferença entre o que é feito no Brasil e o que é feito na Alemanha, por exemplo, ou o que é feito nos Estados Unidos. Qual que é a nossa principal barreira? Custo, né? Variação cambial, desenvolvimento de tecnologia, né? Em que pese dentro do Brasil já estejam se formando algumas indústrias que estejam desenvolvendo tecnologia, mas é muito embrionário ainda, né? Então, a nossa maior know-how e o nosso maior portfólio de tecnologia para esse segmento é na Europa e nos Estados Unidos. Te perguntando uma coisa mais direta, que é da Vibmaster ali no Fevali Tech Park. Fevali é um grande parceiro, a gente já trouxe aqui inúmeras vezes a Fevali em reportagens, podcasts também. No Fevali Summit a gente também compareceu. Eu queria te perguntar o que vocês absorvem na Vibmaster estando num ambiente assim, eu digo poroso, assim, que vai ter empresa que desenvolve software, vai ter empresa que desenvolve solução em serviços, vai ter empresa que desenvolve produto. Como é que é a interação de vocês com o Fevali Tech Park hoje? A Vibmaster começou lá em 2011 com um processo de incubação, né? Então, ela veio galgando todo esse caminho até chegar aí em 15 anos, já como uma empresa consolidada, tendo unidades aí em mais de um estado. A interação entre empresas multissetoriais dentro do Fevali Tech Park instiga a gente a cada vez aprimorar mais e ter outras ferramentas e outras funções e enxergar muitas vezes algo que a gente lá dentro de um parque fabril não consegue enxergar, ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, né? E esse ambiente de interação, esse ambiente de inovação, para a gente ele é muito sadio, né? Não é à toa que nós estamos lá dentro 15 anos. Vocês têm essas trocas assim no dia a dia? Muito, né? Então, por exemplo, eu tenho um vizinho de porta que faz software para controle de produção, né? Software para cronoanálise, né? Eu tenho um outro vizinho lá que ele digitaliza documentos, né? Então, veja como é variado. Eu tenho outro vizinho que é uma software house, desenvolve software para todos os... E quando o Vitor tá falando vizinho, é vizinho mesmo, tá? Sim. Porque tu fica aqui e daí aqui do lado tá outra startup, e o outro negócio, e o outro empreendedor. É assim mesmo, né? É um parque tecnológico. Hoje a Fevali lá acho que tem pouco mais de 10 hectares dentro de Campo Bom, com indústrias desde o setor farmacêutico, veterinária, o próprio curso de veterinária, tem hospital veterinário dentro Campo Bom também. do parque, que fica do lado do nosso prédio lá. Então, tem indústrias de injetados, enfim, é multissetorial mesmo, é um parque tecnológico, desenvolve tecnologia. Tem uma outra empresa que extrai proteína de inseto para fazer ração. A gente trouxe o pessoal aqui também. A gente já trouxe várias, né, Lucas, eu acho, do Tech Park, várias empresas aqui, e a Vibmaster é mais uma. Eu para encaminhar o final, eu também queria te perguntar, esse é um setor, é muito legal quando a gente traz assuntos que são de fora do conhecimento da maioria das pessoas. Esse é um setor com muitas especificidades. Eu acho que pouca gente sai da sua formação dizendo assim, eu vou trabalhar com manutenção. Porque, como eu te falei, todo mundo acha que tudo acontece de forma muito orgânica e automática. Quais são as competências que tu percebe hoje que são importantes para o setor de vocês, seja no atendimento ao cliente, seja na operação técnica, seja na compreensão do negócio, para quem está se aventurando ou para quem quer trabalhar no setor industrial? Eu acredito que a principal necessidade hoje do setor como um todo é comunicação, né? A gente vê um gap bastante grande em comunicação
e capacidade analítica, né? Então, por mais que a tecnologia da informação nos trouxe uma série de vantagens, mas ela também deixou um pouco a desejar na capacidade analítica dos profissionais. Então, hoje, talvez seja o calcanhar de Aquiles dentro de um processo de formação. Mas dentro da VibMaster a gente consegue mitigar isso porque a gente capta profissionais que saíram da escola técnica, faz um processo de formação dentro da empresa e seleciona os principais profissionais para estar trabalhando junto conosco. Que legal. Dá um serviço pra gente, Vitor, antes da gente fechar o programa aqui. Além do Fevale Tech Park, qual é o site de vocês? Vocês têm redes sociais? Como é que as pessoas podem conhecer mais o trabalho de vocês? Bom, a VibMaster hoje está tanto no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, nas principais mídias sociais. E quem quiser conhecer mais o nosso trabalho é www.vibmaster.com.br. E ali tem todas as informações aqui, falam dos serviços, né? As perguntas que eu fiz pro Vitor estão respondidas aqui, mas daí não teria graça, né? Então explica aqui o que é boroscopia industrial, por exemplo. O que é alinhamento a laser. A boroscopia industrial, a gente poderia fazer uma análise, uma analogia com a medicina, novamente, né? A boroscopia nada mais é do que uma endoscopia. É uma microcâmera, né, através de uma sonda que eu introduzo dentro do equipamento sem precisar desmontar e aí consigo ver o que está acontecendo lá dentro. Então é a mesma analogia, né? O alinhamento a laser é como se fosse a geometria da máquina. Assim como a gente faz no carro, a geometria das rodas, né? Então na máquina a gente também precisa alinhar ela corretamente para poder funcionar perfeitamente. Legal, e daí dá para saber um pouco mais aqui da história da empresa, dos produtos à disposição, os valores também, mas é muito interessante pensar que existe toda uma cadeia de negócios que, como eu falei, passa os teus olhos percebidos, mas se tu tá aí com o computador do outro lado, se tu tá tomando um refrigerante, se tu tá pegando um café agora, certamente essa empresa passou por algum momento de manutenção preditiva, né, Vitor? Com certeza, as principais indústrias aí são os nossos clientes e as principais indústrias hoje realizam isso como prática do dia a dia, normal, assim, rotina. Rotina, exatamente. Vitor Hugo Boniati, muito obrigado por ter comparecido aqui ao Radar, explicar um pouco pra gente pacientemente o setor e sucesso para vocês nos negócios. Eu que agradeço o convite mais uma vez, ainda mais para falar de um tema que geralmente é bastidor, né? Mas é de suma importância aí para a gente manter a nossa cadeia produtiva e receber os nossos produtos lá na nossa casa no menor tempo possível, no menor custo possível. Bom para entender também, para a gente entender nesse programa que fala sobre desenvolvimento de negócio, fala sobre desenvolvimento da inovação, o quanto isso afeta a cadeia de negócio, o quanto é importante que as empresas do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo estejam mais sintonizadas com soluções de eficiência como as que a VibMaster também faz. E eu te agradeço por ter ficado até o finalzinho do programa. A gente volta na semana que vem, quinta-feira ao meio-dia no YouTube e depois nas plataformas de áudio. Tchau!